Olá, advogados e advogadas! Nesse corte do TreeMindCast, eu, a Giana e o Victor trouxemos 5 ações indispensáveis que você precisa fazer dentro do teu escritório para que você consiga vender mais, aumentar as suas vendas. São coisas bem básicas e que vão te ajudar a dar esse pontapé inicial e aumentar suas vendas desde já. Se você quer conferir quais são essas ações, é só continuar assistindo. Eu quero listar aqui, deixar de uma maneira bem simples para os advogados, uma lista de 5 ações, 5 coisas que são indispensáveis para que eles consigam vender mais na advocacia. Eu quero que cada um de vocês fale alguma coisa e aí depois a gente vai explicar elas. Posso? Obrigada. Eu acho que parcerias. Vou quebrar todo mundo já. Parcerias eu acho que é muito importante de fazer. Victor? Processo comercial, gente, como eu falei, precisa ter uma casa bem arrumada para ter bom resultado. Conexão, relacionamento, estabelecer um bom relacionamento com o teu cliente. Legal. Planejamento, eu acho que é indispensável para você poder mapear todo o processo que vai ter. Desde, vou abrir o escritório, onde que vai ser? Em casa, tal. Vou ter um site, não vou ter um site, vou ter uma rede social. Então, mapear mesmo, colocar tudo isso num papel é bem importante. Atendimento, atendimento, capricha no atendimento, porque eu acho que isso é uma chave, uma porta para dentro do seu escritório. Então, atendimento tem que ser uma dica inicial ali para você focar. Show. Vamos começar com parceria. Gi, que tipo de parceria que o advogado pode fazer que vai favorecer com que ele venda mais? Tá. Eu acho que desde com outro advogado, né? Então, assim, eu sou expert em criminal. Mas caiu aqui uma dúvida, sei lá, pode ser de um amigo, pode ser de uma familiar, enfim, qualquer um. Sobre tributário. Não faço, não vou tirar. Não, peraí, que eu tenho um parceiro aqui, de um escritório ali, que está trabalhando junto comigo aqui, esse advogado, vou chamar para você vir conversar junto com a gente. Então, desde outros advogados, a parceria com outros escritórios, parceria com outras empresas, a gente está falando muito, né, agora... mudando totalmente, a gente está falando muito ali das redes sociais, do Collab, que nada mais é do que fazer essa parceria com outras empresas. Então, assim, parcerias tanto no offline quanto no online faz muito bem. Então, desde advogados, empresas, enfim, todo mundo. Muito legal. E essa questão que você comentou aí de você fazer posts colaborativos nas redes sociais é muito legal porque você consegue aparecer para o público daquela pessoa, no feed daquela pessoa. Então, por exemplo, você atende o público empresarial e você vai fazer parceria com um sindicato. E aí vocês fazem uma collab ali, fazem um post colaborativo. Você vai estar aparecendo no perfil daquelas pessoas, né? Você vai estar aparecendo no feed, consequentemente as pessoas que seguem aquela empresa, elas vão ver sua publicação. E ele é a mesma coisa. Então ele vai ver os seus clientes têm acesso a esse parceiro também. Então isso é super legal no digital. Faz o quê? Uns 3 meses que começou, acho, isso. Né? Então, é muito legal porque você consegue impactar outras pessoas sem precisar impulsionar. Exato. Né? Show. O teu, Victor, processo comercial. Vamos falar um pouquinho o que é o processo comercial, como a gente pode estruturar, quais são os passos, o que está incluso nesse processo. Beleza. Então, o que é o processo comercial é todo o caminho do cliente dentro do seu escritório, até o momento que ele manda uma mensagem, até ele efetivamente fechar negócio. Então, tudo isso é o processo comercial, tá? Tipo o funil de vendas. Exatamente, né? É o funil de vendas, na essência. E o que a gente precisa estruturar? Primeiro é uma etapa inicial, então quando o cliente chega, o que acontece? Quando o lead, na verdade, chega, o que acontece? Então é uma etapa de atendimento. Depois disso, qual que é a próxima etapa que eu faço atendimento no WhatsApp? Com certeza a gente não vai resolver tudo no WhatsApp naquele exato momento que o cliente me manda. Então eu preciso ter um próximo passo depois disso. E depois disso, então, qual que é o próximo passo? É mandar uma procuração, mandar uma proposta? Beleza, depois que eu mandei a proposta, eu vou esperar esse cara me mandar mensagem ou eu vou continuar acompanhando com ele? Então, todas essas etapas, elas precisam existir e elas precisam ser executadas para daí sim você conseguir ter algo onde você consegue, eu sei que entra 100, daí passa 50 para a próxima fase, daí passa 30 para a próxima fase, daí passa 20, 10, 5 e vira 3 lá no final, por exemplo. Vamos usar um exemplo aqui da agência mesmo. Vamos falar do nosso funil de vendas para ficar mais claro para o advogado. O lead, tô até vendo se estou falando certo aqui. O lead, quando ele entra em contato com a gente, ele vem dentro do nosso funil, tem a etapa de atendimento. Que é quando a gente tira as dúvidas iniciais, entende se o que ele está buscando a gente pode oferecer, né? A gente consegue entender se vai fazer sentido para ele também contratar o nosso serviço. Então essa é a primeira etapa, perguntas iniciais que no caso do advogado ele poderia responder pelo WhatsApp
né, tirar essas dúvidas do cliente ou fazer uma ligação, coisas assim. Depois disso, aqui na agência a gente faz a etapa de videoconferência, que é quando a gente faz essa reunião que eu comentei anteriormente, para apresentar nosso serviço, conhecer melhor dele, entender das necessidades, mostrar das soluções que nós temos aqui na agência. No caso do advogado, poderia ser uma reunião presencial, né, uma ligação telefônica ou uma videoconferência também. Porque o tete a tete, ou você, seja por vídeo ou seja presencial, você estar na frente da pessoa, a pessoa te vendo, você vendo ela, gera muita conexão. Então isso ajuda bastante. No nosso caso, o quarto passo depois disso é enviar a proposta. No caso do advogado, pode ser isso também, enviar lá os honorários, quanto ele vai cobrar, como que vai funcionar o processo, então explicar esse passo a passo e formalizar isso, né, numa apresentação, numa proposta. E depois disso a gente vem para as etapas de follows, que são os acompanhamentos. Então, a gente mandou a proposta, eu vou ficar esperando ela me responder? Não. Não tem sentido, né? Eu preciso ir atrás, eu quero vender. Então, a gente entra em contato com o advogado depois. E aí, você viu a proposta? Você analisou? O que você achou? Quais dúvidas você tem? E aí, a gente começa a conversar com ele até entender. Vai fechar? Não vai? Gostou? Não gostou? Encaixou? Não encaixou? O advogado pode fazer a mesma coisa. Ele mandou a proposta para a empresa. Dali a 1, 2, 3 dias ele vai definir isso. Mas ele vai entrar em contato. E aí, conseguiu analisar? Falou com o seu time? O que vocês acharam? Ele mandou a proposta para o senhorzinho, a senhorinha, a mesma coisa. E aí, a senhora tem alguma dúvida? Entendeu bem do processo? Qual que é o passo a passo? O que a gente vai fazer agora? Né? Então, ele pode manter esses contatos aí até ele conseguir o sim ou o não. Né? Então, pensando aqui no nosso funil, seria dessa forma e adaptando isso para o advogado, a gente poderia idealizar um funil também com topo, meio e fundo ali até a gente tentar conseguir, né, uma resposta. E às vezes dá para incluir uma etapa de negociação também, né? Porque às vezes a pessoa gostou, mas não se encaixa no preço. O que o advogado pode fazer? Né? Aí eles começam ali a negociar. É o que a gente costuma fazer aqui na agência também, negociar serviços, quantidade de serviços, tempo de fidelidade, né? Algumas coisas que a gente tem liberdade aqui para negociar também com os advogados. Legal. Exato. Show. E aí o script de vendas, que está dentro do processo. Explica um pouquinho melhor o que é esse script. Né? Vamos mostrar, né? Explicar assim para os advogados, é um manual, o que vai ter ali dentro, por que ele vai interferir no processo. Legal, eu acho que a palavra que define o script de vendas de forma muito simples é um manual. Literalmente é um manual de atendimento. Então é para você ter como se fosse literalmente uma planta assim, ó, de como funcionaria cada entrada, cada funcionamento ali no WhatsApp. Então, o cliente me mandou uma mensagem, beleza, a primeira coisa que eu mando então, no meu script vai ser isso aqui. Então eu mando lá pro cara. Agora ele me respondeu com isso daqui. Beleza, então já tem que ter uma mensagem que vai responder geralmente essa dúvida que ele tem. Beleza, agora próxima pergunta, próxima interação. De novo, tem mais uma mensagem. De novo, tem mais uma mensagem. E mais do que só as mensagens, tem que ter um direcionamento, porque eu acho que você ficar preso dessa forma, você deixa de ser um script e passa a ser um roteiro, que aí você segue só aquilo e é igual um robô. A ideia é personalizar o negócio e colocar um toquinho de humanização ali dentro. Então, cara, sentir que esse cliente está com muita dúvida, então eu posso ligar para ele. Então eu coloco isso no meu script. Putz, se nessa parte aqui o cliente me manda uma mensagem dessa forma, que ele não está entendendo nada, peraí, vamos marcar uma ligação? Posso te ligar daqui 10 minutinhos, 15 minutinhos? Então aí você coloca isso no teu script como se fosse um mapa mental mesmo do momento do seu atendimento, desde quando o cara entra e vai tendo lá as ramificações para cada uma das interações que acontece. Se você é advogado, para 30 segundinhos e presta atenção nessa novidade que certamente você não conhece e vai te ajudar a gerar mais negócios para o seu escritório. Se liga nesses dois exemplos de mercado aqui. O mercado bilionário de energia renovável, mercado com várias demandas jurídicas que certamente você conhece, já ouviu falar, e as queridinhas fintechs, bancos digitais e outras inúmeras startups que estão bombando por aí. E aí surge aquela pergunta, puxa Guilherme, legal, os dois mercados são massa, mas como é que eu entro neles? Ou se já estou, como é que eu aumento a minha prospecção de clientes? Olha o que a gente apronta, que entrega mensalmente para os advogados que atuam nessa e em outras áreas. Primeiro nós mapeamos as dúvidas comuns, em uma espécie de linha do tempo. Aquilo que a pessoa tem lá no começo, né, o empresário tem lá no começo, até o final, até o processo de contratação. Além dessas dúvidas, nós identificamos volume e principalmente região, potencial que tem na sua região para você prospectar ou onde é o melhor. E o melhor disso tudo é o que a gente mastiga isso e entrega para você fazer as ações em Google ou em redes sociais. Se você gostou, se faz sentido para você, clica aqui em Saiba Mais e acesse a nossa versão gratuita ou fale com um dos nossos especialistas em gerar mais negócios na advocacia. Muito bom, bem legal. O script realmente é fundamental e você vai ajustando conforme o andar ali da carruagem, né?
Mas é realmente para te dar um direcionamento e dizer o próximo passo, né? Igual aqueles jogos de tabuleiro, jogos de dados que tem a casinha 1, casinha 2, aí você vai, avança 3 casas, aí você avança. Volte 3 casas, daí você volta. Aí alguns joguinhos você tem, igual o Banco Imobiliário, você tem que tomar a decisão. E aí, você vai comprar ou não vai? E aí, se você comprar, acontece tal coisa. Se você não comprar, acontece tal coisa. Então, são essas decisões aí que o cliente vai fazendo no decorrer da conversa com ele e você vai definindo ali a sua rota, né? Exatamente. Show. O terceiro ponto aqui que a gente tinha abordado, né, dessas dicas, das ações, é estabelecer conexão em relacionamento, que foi o que eu comentei. Para mim é essencial. Para mim, quando a gente vai fazer venda de serviços complexos, principalmente, que é, por exemplo, você assinar contrato com uma empresa com duração aí de 1, 2, 3 anos, uma consultoria, né? Ou quando você vai fazer um divórcio, que mexe muito com o emocional da pessoa, é uma decisão mais complexa, algo que ela precisa pensar para decidir. E quando você consegue atuar no emocional dela, se conectar emocionalmente com a pessoa, tem mais chance dela fechar com você do que com seu concorrente, porque ela vai gostar mais de você, ela vai ter uma afeição melhor por você. Por isso que eu acredito tanto no relacionamento. Então, o que eu imagino assim? Não adianta nada, na minha opinião, você ter um processo definido, você conseguir ter parceiros, se quando a pessoa entra em contato com você, você é rude, você demora para atender, você não é gentil, né? Você não dá valor para a pessoa, não escuta ela. Isso tudo são formas de gerar relacionamento, né? Então, eu tocaria qualquer coisa aqui para primeiro começar um bom relacionamento, se preocupar com a pessoa e tentar gerar uma conexão emocional para depois executar as outras coisas. Acho que isso é essencial, porque a vendas hoje em dia ela é muito mais pela emoção. Então, a pessoa te contrata pela emoção, né? E depois ela justifica aquilo com a razão, mas sempre inicia com a emoção. Por isso que eu acredito tanto em estabelecer relacionamento. Aí você consegue ser mais humano. A pessoa está contratando o teu escritório de advocacia, mas ela não está contratando o teu escritório porque é um escritório de advocacia. Ela está contratando porque é você, porque ela falou com você, porque você prestou um bom atendimento, porque ela gostou do que você falou. Então, isso que faz diferença, assim, uma das principais coisas que eu sempre busco ensinar quando eu dou treinamento, consultoria, essas coisas, sempre, primeiro começa estabelecendo esse bom relacionamento. Por isso que é legal você gostar de pessoas, senão você vai fazer uma coisa forçada, né? E depois ir para a parte de processos, parcerias e as outras coisas que a gente vai falar aqui. Né? Ouvir, né, Ju, principalmente nessa parte de conexão, acho que gostar mais de pessoas é ouvir também, né? Nossa, sem dúvida. A gente sempre fala que o previdenciário, por exemplo, é um que é sempre exemplo pra gente, porque o senhorzinho, a senhorinha lá que vão contratar, geralmente as pessoas não dão muita atenção para eles, né? Então, quando ele tem a oportunidade de conversar com alguém, nossa, ele fica ali tempos e tempos. Então, ele vai falar com você, vai sentar do seu lado, vai contar o que ele está precisando. Geralmente, ele vai contar a história toda de vida dele. Tudo o que aconteceu, vai falar dos filhos, dos netos, o que está passando agora, por que precisa se aposentar. É ouvir, entendeu? É ouvir, é dar atenção. 10, 15, 20 minutos. Vai fazer com que aquela pessoa se sinta tão bem e feliz, que além dela fechar com você, ela vai te indicar para outras pessoas também. Com certeza. É isso então, mesmo. esse vínculo e é ouvir. Isso, para mim, é essencial mesmo. Legal. Eu acho que só para complementar, acho que tem duas coisas bem interessantes que você falou, Ju, porque tanto quando a pessoa te dá informação, isso acaba sendo uma ferramenta para você. Porque, por exemplo, ela contou do neto, contou do filho, putz, meu filho tá não sei o quê, tá passando por uma situação. Cara, usa isso no seu próximo contato. Quando você for falar com ele, e aí, como é que tá seu filho, como é que tá seu neto, fulaninho de tal, fulano de tal, como é que tá isso e tal, como é que andou? E às vezes a pessoa se sente assim, tipo, putz, ele realmente me ouviu, né? Porque agora ele lembrou do nome do meu filho, da situação que aconteceu, porque ele estava numa expectativa de desabafar. E quando você coloca isso de volta, é quando você fala assim, putz, peraí, esse cara realmente prestou atenção em mim. E a segunda coisa, quando você faz isso para complementar, cara, a conexão é quando você consegue fidelizar o teu cliente, porque pensa só, beleza, você não atende muito bem, mas você até faz a venda, porque o cara está precisando muito, alguma coisa nesse sentido. Quais as chances desse cara te indicar depois? Talvez ele não vai nem lembrar de você, ele quer que isso acabe o quanto antes, porque ele só quer se livrar desse problema. E se você não atende bem o cara, ele deixa de ser teu amigo, né? Ele deixa de ser um parceiro teu, ele só quer que você resolva o problema para ele. Mas quando você tem essa conexão na jogada, cara, ele indica para Deus e o mundo, ele fala para todo mundo que ele foi bem atendido, que o escritório resolveu, que o escritório fez aquilo. Então é onde você ganha, de novo, mais uma vez, clientes, né? Muito bom. Quarta coisa que a gente comentou aqui foi sobre planejamento. Gi, explica pra gente um pouquinho melhor o que precisa incluir nesse planejamento de vendas, como que a gente pode fazer isso, né? Como que o advogado pode fazer isso para que ele consiga vender mais. Eu acho que aqui o planejamento tem que englobar tudo mesmo, assim. Qualquer coisa que você tem que ter qualquer coisa, e vou falar, desde datas comemorativas, entendeu?
Senão você vai pensar assim, nossa, eu tinha esquecido que é feriado aqui, nossa, não vou trabalhar. Então, assim, gente, coloca tudo no planejamento. Desde, né, vamos pensar no escritório que está começando. Então, eu não sabia, gente. Ontem eu descobri que a OAB, inclusive, dá salas para quem quiser ir lá e agendar. Então, se você não tiver uma sala, liga para a OAB. Liga para a OAB e eles vão lá e deixam você colocar. Tipo, então, não tem essa desculpa, não tem onde atender, entendeu? Então, sabe... Agora, coworking também, né, gente? Coworking também. Paga baratinho ali, Só que a OAB é de passar. graça, eu não sabia. Fiquei de cara. Enfim, vamos lá, voltando. Então, assim, desde o planejamento, aonde que eu vou atender quando eu tiver o primeiro contato, quando eu tiver, né, a rede social tá bombando, onde que eu vou atender? Porque vai ter pessoas que vão querer, sim, fisicamente, né? Não adianta, a gente tá no mundo, sim, cibernético, mas não adianta, precisa ter, às vezes. Então, assim, desde aonde que eu vou atender, se eu vou ter um CNPJ, já em quanto tempo, se não, eu vou ter um CNPJ, se eu vou ter uma outra pessoa para atender, se eu vou querer ter mais filiais, se eu vou querer atender só na região que eu estou, se eu vou querer atender, né, mais estados. Então, assim, tudo, né? Mapear tudo realmente e você vai esquecer, pode ter certeza, você vai esquecer de alguma coisa quando está fazendo o planejamento. Depois é só agregar mais coisa. Então, assim, coloca tudo o planejamento. Eu quero fazer esse planejamento para 6 meses, para 1 ano, para 3 meses. Faz, começa. 1 mês, faz, começa. Não adianta. 1 semana, faz. Então, assim, eu acho que desde o quanto você tem para investir, né? Se você quer investir em alguma campanha, se quer investir no seu tempo, então, assim, separa ali um tempo para você escrever, separa o tempo para você atender, separa o tempo para você, né, fazer as publicações. Então, acho que é muito importante fazer todo esse planejamento, tanto pessoal quanto do seu escritório, quanto, né, se tiver mais pessoas, também demandar o que elas vão fazer, eu acho que é importante. Aí entra, inclusive, aquilo que o Victor comentou antes. Em que momento, quando você faz o planejamento, você consegue definir em que momento que eu vou contratar uma nova pessoa para atuar no comercial. Exato. Ou para atuar no marketing, ou para me ajudar no financeiro, né? Você consegue, dentro desse planejamento, definir. Tá, quando eu atingir X, quando eu atender... Meu limite, meu gargalo aqui é atender 10 leads por dia. Isso. Se vir mais do que isso, eu não consigo prestar um bom atendimento. Então, eu vou ter uma nova pessoa aqui para me ajudar. Com X faturamento, eu já consigo ir para outro escritório. Com Perfeito. X faturamento, eu preciso, né, contratar mais gente. Então, assim, precisa ter esse planejamento. Mas, de verdade, Muito gente, bom. você vai errar. Você vai errar, você vai esquecer, mas não desista. Continua. Pode deixar de fazer, né? Exato. Só porque vai achar que vai errar, tem que fazer de qualquer jeito. Não, exato. E uma coisa que é bem legal também, que a gente inclusive faz aqui, é planejar o ano, mas revisar ele mês a mês. Perfeito. Porque as coisas vão mudando. Às vezes você imagina que você vai crescer, sei lá, 10% no ano. Só que houve um boom em alguma coisa, você se destacou e você cresceu 20, 30% em um único mês. Aí você tem que revisar o teu planejamento, porque você vai ter que contratar mais pessoas, dá para aumentar investimento em marketing, dá para fazer outras coisas. Então, você começa a fazer esse planejamento mensal. Então, você tem lá a tua ideia para 1 ano, 2 anos, 3 anos, mas vai vendo ele com uma frequência, né, maior, para você conseguir tomar decisões mais rápidas também, né? É isso mesmo. Perfeito. Perfeito. Isso mesmo. Última etapa, então, nessa última dica, atendimento. Fala um pouquinho melhor pra gente, Victor, o que é esse atendimento? Boa. Eu acho que o atendimento, ele é a porta de entrada para o seu escritório. Então, se a pessoa já teve uma impressão, cara, putz, eu acho que esse escritório é bom porque eu vi na rede social que parece que eles fazem isso, que ele tem aquilo. Então, ele já tem dentro da cabeça dele um conceito criado sobre o seu escritório. No momento que você vai fazer o teu primeiro atendimento, é quando ele vai confirmar aquilo ou ele não vai confirmar mais aquilo. E aí ele vai se decepcionar totalmente com o escritório. Porque, tipo, achei que os caras iam me responder, faz 3 dias que eu mandei uma mensagem aqui, não estou sem resposta até agora. Então, veja, não adianta você postar um monte de coisa na rede social, fazer um monte de campanha, se quando a primeira etapa que o cara faz, quando ele entra, ficou interessado, você não consegue atingir a expectativa que ele está esperando. Então, o atendimento é crucial para você conseguir depois trazer pessoas para dentro, gerar mais resultado, vender mais efetivamente. Então, eu acho que isso é um ponto. E o outro ponto sobre o atendimento, eu diria que ele tem que ser muito personalizado e personalizável também. Então, assim, eu tenho que me adequar a cada cliente que está entrando em contato comigo. Como eu falei, tem gente que gosta de falar no telefone, gosta de ficar aqui com o negócio na orelha e falando. Então, para esse tipo de lead, cara, eu já sei que na área previdenciária, quando é revisão de benefício, eles gostam de ficar falando no telefone. Putz, então eu tenho que colocar dentro do meu atendimento uma etapa que em algum momento eu vou ligar para ele desabafar sobre a vida dele. Não, cara, eu não posso também só mandar texto, por exemplo. Putz, se eu mando só mensagem de texto, parece que o cara está falando com um robô. E ao mesmo tempo ele não se sente atendido por ninguém. Então eu preciso às vezes mandar um áudio, nem que seja de 10 segundos para falar uma coisa simples. Mas o objetivo é, putz, tem uma pessoa ali atrás me atendendo, realmente ouvindo o que eu estou
escrevendo aqui. E é quando você consegue daí criar um pouco mais de conexão, quando você coloca um pouco mais de humanidade. Então você manda um áudio, você liga, você fala, vamos agendar uma reunião, uma videoconferência hoje, vem aqui no escritório. Então são coisas que você melhora no teu atendimento e sempre entregar mais do que o cliente está buscando. Eu acho que isso é uma coisa bem interessante, porque às vezes a gente pensa assim, tá, mas então eu vou entregar o ouro pro cara. Mas não necessariamente. Às vezes eu só preciso entregar algo que o escritório não entrega, que nenhum outro escritório entrega. Então, cara, olha só, eu vi o teu caso, então eu vou te mandar um áudio aqui do que eu acho, tá? Do que eu já vi aqui com a minha posicionamento. Olha, eu acho que a tua aposentadoria é assim, vai funcionar assado, tem isso, tem aquilo. Eu te recomendaria olhar para isso e aquilo. Porque, cara, você não pode obrigar o cliente a fechar com você. Mas quando você entrega todas essas coisas para ele, ele fala, putz, eu não estava esperando isso. Eu estava esperando só o cara me atender. Então, me parece que esse escritório manja mais, é mais especialista, é melhor, de alguma forma, isso atrai o cliente a falar, eu acho que esse cara é o cara certo. Mesmo que ele seja mais caro, mesmo que ele seja mais longe, eu acho que ele é o cara certo por conta desses detalhes que você vai adicionando no teu processo. Ô Ju, eu acho que uma coisa que eu peguei muito com vocês, assim, que eu aprendi com vocês, e acho que é uma dica boa até para os advogados, é que assim, trate como se ele já fosse seu cliente. Vocês fazem muito isso, gente. Sim. E assim, se o advogado fizer isso, eu já sou advogado dessa pessoa, nossa, eu acho que já é 60% do caminho andado, né, Vitão? Com certeza. Nossa, é uma dica de ouro essa. É tratar a pessoa a partir do momento em que ela levantou a mão, né? Tô interessada, quero conversar com esse escritório. É tratar ela como se ela já estivesse dentro do teu escritório, como se ela já fosse seu cliente. Perfeito. E o atendimento, ele é muito, dá pra gente linkar muito ele com relacionamento, né? Com construir um bom relacionamento. Porque, gente, não adianta nada você ter um site lindo, você estar sempre ativo nas redes sociais, você ter posts interessantes, ter podcast, YouTube, se quando a pessoa entra em contato com você, tudo aquilo é quebrado, toda aquela expectativa é quebrada, porque você prestou mal atendimento, você demorou para responder, a pessoa fez alguma pergunta, você foi ríspido. Tem que cuidar muito com textos, né? Porque o texto ele é cabível à interpretação. Se eu mando um áudio, pela minha entonação, pela forma como eu falo, as pessoas entendem se eu estou feliz, se eu estou triste, se eu estou brava ou não. Então, pelo áudio é mais fácil de você interpretar, de você entender exatamente aquilo que aquela pessoa está te passando. Pelo texto, você pode me mandar uma coisa de um jeito e eu posso ler de outro jeito. Então, isso prejudica também, né? Porque a pessoa, você pode estar tentando ser mais objetivo, mas a pessoa viu, nossa, que grosso. Nossa, usa emoji. O ok. A pessoa só manda ok. Você fala, cara, e agora? Será que ele não gostou? Será que ele gostou? E aí você fica naquela. Não mandem ok só para as pessoas. Realmente falem assim, tá, gente? Pelo menos manda um joinha junto com um ok. Um joinha, Aquele 2 ok. casos depois do ok. Não, ok com 3 pontos de reticências, tipo, meu Deus do céu. O que as reticências querem dizer? E aí, gostou das dicas? Eu espero que você consiga absorver e principalmente aplicar essas dicas dentro do teu escritório. E se você tem alguma dúvida relacionada a marketing ou a vendas, deixe um comentário aqui que a nossa equipe vai ter o maior prazer em te responder. Se você curtiu esse vídeo, não esqueça de dar o seu like. E se você acha que ele pode ajudar outras pessoas, compartilhe com seus amigos e colegas. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau!